Fala pessoal, Bruno Ramos aqui, mais um vídeo para o canal. E sinceramente eu não esperava estar gravando esse vídeo com esse conteúdo. Eu estava pretendendo começar já o canal com conteúdo mais voltado para o assunto espiritual mesmo. Porém, a gente sabe que a dualidade ela não existe, né? É tudo uma coisa só. Então, ao mesmo momento que o espiritual ocorre, o mundo físico ele ocorre também, e é tudo uma coisa só. E houve essa questão do cancelamento aí da BBB, né? A BBB começou a cancelar o cara aí na casa, e eu achei que eu achei uma oportunidade para falar um pouco sobre essa questão da cultura do cancelamento, né? E voltado, né, para a ideia da espiritualidade. Eu não posso crer, né, que a cultura, uma pessoa que se diz espiritualista, né, que se diz buscadora de uma verdade, que está acima do entendimento humano e tal, que está mais relacionada à divindade, à espiritualidade, ao sobrenatural. Uma pessoa que busca se desenvolver espiritualmente, busca a divindade, né, como forma de vencer até as limitações que a gente encontra na nossa própria vida. Que a própria vida ela já é uma limitação, a gente não tem essa vida aqui eternamente, então a gente é limitado no tempo que a gente passa aqui. Então, quando você busca por algo que uma verdade, um modo de viver que transcende essa coisa, que lhe prepara para você enfrentar o fim da sua vida, a continuidade da consciência, né, fora do corpo, né, fora do que chamamos de matéria aqui, né. Então você está buscando, né, por uma espiritualidade maior, mais desenvolvida, né, buscando multiplicar o bem, procurando se elevar espiritualmente. Eu não consigo crer que esse tipo de pessoa seja a favor de algo como a cultura do cancelamento, não é? Não querendo julgar ninguém aqui, não estou aqui fazendo o papel do cara que vai pregar a verdade absoluta. Já falei isso no primeiro vídeo do canal. O meu intuito aqui não é dizer o que é a verdade, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? Você vai fazer o que você quiser fazer, independente do que eu falar, né? Você vai tomar como verdade para si aquilo que você quiser tomar. Mas você também dizer que você se desenvolve espiritualmente, que você busca um desenvolvimento espiritual, e quando ocorre uma oportunidade, né? Eu chamaria até de oportunidade de você se retratar, ou aprender, ou se curar, você desperdiça essa oportunidade cancelando a pessoa, cancelando aquela situação, cancelando aquela experiência. E isso foge muito do que é realmente o desenvolvimento espiritual, né? Se você busca um desenvolvimento espiritual, é óbvio que uma das coisas que você vai precisar trabalhar, e talvez seja a mais difícil, né? Uma das mais difíceis, ou a mais difícil, seja o perdão. Quando a gente fala em perdão e começa a vir à tona aquelas situações que a gente não perdoou um amigo, que a gente não perdoou a gente mesmo até de uma situação, né? Continua sofrendo ainda, remoendo aquele sentimento. E acredito eu que isso seja uma grande trava para que você se desenvolva espiritualmente, para que você dê um passo mais além. Na minha opinião, o pessoal hoje que promove uma cultura de cancelamento, que adere a essa cultura também do cancelamento, na minha opinião, são pessoas de linha de pensamento um pouco mais progressista, em sua maioria, né? Não estou querendo falar mal de progressista, não, pelo amor de Deus, mas a ideologia progressista ela tende a ser mais independente de princípios, vamos dizer assim, princípios religiosos, vamos dizer assim, né?
algumas coisas que a religião, a espiritualidade, que eles veem como religião, né? Tudo está englobado em religião. Na verdade, a espiritualidade, a meu ver, eles veem como religião também. Então, está englobado nisso, e são pessoas que geralmente não têm muito essa cultura de espiritualidade, de desenvolvimento espiritual, né, de despertar espiritual, espiritualistas, ou são ateus, né, pessoas que realmente não acreditam em Deus, não acreditam na espiritualidade, no sobrenatural, no pós-morte, né? E aí que está aquele ponto-chave. Se a espiritualidade não existisse, se a religião, até a própria religião, né, que muitas vezes chega até ser um mal para a pessoa, né, por conta de alguns costumes, alguns julgamentos que ela adquire, depende também de como ela interpreta essa religião, de como ela pratica essa religião, né. Se não houvesse isso, né, como algo para conduzir-nos a moral que a gente deve colocar em prática, até algo para fazer com que o ser humano tema mesmo. Se não houvesse isso, a gente pensa olhando um pouco para esse progressismo e tal, se não houvesse essa questão espiritual, esse temor, né, do pós-morte e tal, como que as pessoas seriam se não houvesse isso, né? As pessoas seriam mais canceladoras, né? Eu acredito que as pessoas seriam mais, sem esse tipo de informação espiritualista, elas seriam mais canceladoras, o mundo viveria mais em guerra. Eu acredito, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu acredito que seria assim, poderia ser assim. Não que a pessoa precise de uma religião para elevar a sua moral. A pessoa, ela pode elevar a sua moral sem ter uma religião, né? O que acontece é que acaba não existindo um propósito maior em você trabalhar aquilo dentro de você, quando você não acredita. Então a cultura do cancelamento, ela vem, esse exemplo aí do BBB, da Carol Conká, né? Eu acredito que veio até para mostrar o quão ridículo é essa cultura, né? O quão ridículo, me desculpe se você faz parte dessa cultura, se você promove essa cultura, né? Eu peço desculpas, mas eu acho ridículo, na minha opinião, principalmente se você quer desenvolver o seu lado espiritual. É um pensamento ridículo querer cancelar uma pessoa por uma falha que ela tenha cometido, principalmente se ela se mostra arrependida, né? Quando a gente vê lá os exemplos de Jesus Cristo, quando perguntaram a Jesus quantas vezes alguém deveria ser perdoado, se 7 vezes ou 70, Jesus respondeu que 70 vezes 7. Então, faça a conta. 70 vezes 7, não sei quanto dá, talvez 490. Então 70 vezes 7 dá 490, né? Então se você não perdoou o seu irmão, ou aquela pessoa que lhe ofendeu, pelo menos umas 490 vezes por aquele mesmo motivo, ou motivo parecido, então você não está seguindo aquilo que Jesus falou. Outro detalhe também é que não se trabalha desenvolvimento espiritual se você se afasta daquilo que vai lhe desenvolver espiritualmente. A oportunidade de trabalhar um perdão, a oportunidade de trabalhar algo em você que você precisa ser mudado, que precisa ser mudado, né, para que você se desenvolva, para que você alcance um patamar a mais. E outras pessoas são utilizadas para isso, vamos dizer assim, a própria lei de causa e efeito, ela faz com você aquilo que falta, né? Que é aquilo que falta para que você atinja um determinado grau de espiritualidade. Sem contar também que quando você está cancelando uma pessoa, quando você está deixando de aprender com aquela pessoa, deixando de cumprir até o seu propósito de aprendizado,
na Terra, que a gente está aqui para isso, né? Para trabalhar essas questões. A gente não está aqui para construir casa, ter filho. Talvez ter filho, mas com outro propósito. Mas construir casa, construir família, construir, comprar carro, comprar coisas, né? Adquirir coisas, criar um império, criar uma empresa. Talvez sim também criar uma empresa ou isso ou aquilo, mas com outros propósitos, que não são aqueles que a sociedade impõe para a gente, de você alcançar os patamares altos, de você ser melhor naquilo que você faz, na sua profissão, para você ter uma boa vida, uma vida confortável, com dinheiro, com luxo, aquela coisa que a vida aqui prega um pouco, né? A correria, né? Por a gente viver no Brasil, um país de poucas oportunidades. O Brasil é um país de poucas oportunidades, né? Que passa por dificuldades, né? Então existe sempre aquela guerra pela sobrevivência, né? E por alcançar cada vez patamares mais altos. Porém, você não está aqui para isso, né? Você está aqui para trabalhar o seu espírito, né? As suas falhas. Você foi colocado aqui pelas suas falhas, e essas suas falhas, elas vão ser trabalhadas justamente com aquelas pessoas que lhe ofendem, com as pessoas que são colocadas no seu caminho. E aí você tem que começar a prestar atenção qual tipo de atitude que você vai tomar com as pessoas que são colocadas no seu caminho, na sua família, né? A gente vê briga de família, o pessoal, né, não se dando bem na família e com isso se afasta. O afastamento ele não é de todo mal. Em determinado momento é até saudável se afastar para que não haja uma confusão maior, né? Então, se você se afasta para evitar uma confusão maior naquele momento, tudo bem, é um momento de se afastar, existe um momento de se afastar, mas não cultivar a mágoa, né? Não cultivar a mágoa, porque aquilo está tratando você, aquilo de certa forma está tratando você, está tratando a outra pessoa também. Quando você serve de exemplo, quando é uma pessoa ainda mal compreendida, que toma uma atitude ruim, né, que age de forma incorreta, né, incorreta, entre aspas, com você, e você não mostra compreensão, não mostra perdão, não mostra um determinado carinho pelo erro, pela falha da pessoa, saber que uma pessoa falha, que ela está sujeita a falhas, né? Quando você não demonstra isso, quando você não age dessa forma, você impede dois desenvolvimentos espirituais, o seu e o dessa pessoa, né? Porque a situação ela foi colocada, a meu ver, essa é a minha visão de mundo, né? A minha visão espiritual não é só minha, né? Ela tem um fundamento, né? E essa situação, essas pessoas, elas foram colocadas dentro dessa situação justamente para que fosse trabalhado a personalidade, a espiritualidade dela, o desenvolvimento espiritual, né? De cada espírito ali, de acordo com suas necessidades. Talvez um tenha necessidade mais de escutar, o outro tenha necessidade mais de perdoar, mas dentro de uma situação, de um contexto familiar, dentro de uma família ou entre amigos, aquilo pode se tornar em uma confusão, né? Em uma divergência de ideias, mas se ambos os lados se respeitarem, né? Tiverem um princípio espiritual, né? Um propósito espiritual, né? Tiverem levando em consideração algum propósito espiritual, os dois lados irão se beneficiar, né? dessa confusão toda que foi gerada ali. E no lugar de se afastar e de cancelar aquela pessoa por aquela atitude, você vai procurar perdoar, você vai procurar entender aquela pessoa, né? Entender que aquela pessoa não pensa como você, ela não é igual a você, né?
Então você não pode exigir uma linha de pensamento de uma pessoa que não teve a mesma bagagem que você teve, entendeu? E não é com 5 minutos de conversa, com 10 minutos de conversa que você vai passar toda a sua bagagem, toda a sua experiência, toda a sua visão de mundo, né? Aquilo que você viveu como espírito também, né? Você não vai passar isso em pouco tempo para outra pessoa. Então não adianta brigar com outra pessoa por uma opinião que ela tem. Você está fugindo, né? Você pode até mostrar a sua opinião, mas não impor, né? Você vai estar fugindo do que é o real propósito, né? Da coisa. Então, a cultura do cancelamento, ela não traz benefício algum, né? E eu digo mais, ela nasceu de uma coisa meio progressista, e muitas pessoas, mesmo não sendo progressistas, não tendo viés nenhum de esquerda, elas acabam aderindo, né? E não sabem o mal que estão fazendo, até para elas mesmas, muito mais para elas mesmas do que para os outros que estão sendo cancelados. Por quê? Por conta da energia emanada, né? A energia que se emana quando se cancela uma pessoa, ou quando se pensa mal sobre uma determinada pessoa, uma determinada situação. Você está atraindo para você mesmo, né? Aquela forma de pensamento que mais tarde pode se transformar em algo ruim, né, para você. Quando a gente fala em espiritualidade na Índia, existe um princípio que diz que Deus está em toda parte, né? A onisciência, a onipresença de Deus, né? Então, ele está em toda parte, ele está no tudo, né? Ele está nos animais, ele está na pessoa que é relativamente ruim com você, que toma uma atitude que você reprova. Deus, ele está nessa pessoa, né, também. Ele não seleciona quem ele vai estar ou não, né? E ele está em todos os seres vivos, né? Tanto que na Índia existe a cultura de não comer animais, né? De não comer animais. Não estou dizendo que comer animal é errado, pelo amor de Deus, né? Eu como carne, né, ainda, né? Eu já fui vegetariano, já passei um tempo vegetariano, hoje não sou mais, né? Tenho as minhas opiniões sobre vegetarianismo e tal, mas concordo, né? Gostaria de ser ainda nessa vida, né, vegetariano, mas não sou mais, né? Por enquanto ainda como carne, me alimento de carne, e não é um empecilho para você atingir uma espiritualidade maior, mas existe realmente esse princípio, né, que deve ser respeitado, né? Que o outro ser humano, ele é a própria divindade, né? Ele está ali, o Deus, ele não é onipresente, ele não é onisciente, o próprio Jesus, ele não falou, né, que muitos procurarão o reino de Deus, né? Onde estará o reino de Deus, né? Eis aqui, ele ou ali, mas em verdade vos digo, né, o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? O próprio Jesus replicou também algo que foi falado no Velho Testamento, né? Vós sois deuses, né? O Jesus replicou no Novo Testamento, né? A questão do vós sois deuses, né? Podeis fazer coisas muito maiores, né, do que eu fiz. Então, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você vai ver vários pontos aí bíblicos também que vão falar sobre isso. Não é só a Índia que pensa assim. Então, às vezes a gente fecha um pouco a mente para a Bíblia, mas a Bíblia, ela revela muitas coisas também que estão em outros estudos espirituais também, espiritualistas, né, como a Índia. E lá na Índia, o hinduísmo acredita que Deus está em toda parte. Quando você está fazendo mal para alguém, para algum ser humano, você está fazendo mal automaticamente para você mesmo. Deus, ele, além de estar em toda parte, além de estar no seu amigo, né, ao qual você faz mal, ele está em você também. Quando você faz mal para alguém, você faz mal para você mesmo. É por isso que gera o karma. Você faz o mal para Deus. Quem é Deus? Deus é você também, né? Vamos criar vamos sair um pouco da caixa, sair um pouco dessa mente humanoide, né,
do ser humano, né? E vamos imaginar que Deus não seja uma criatura, que Ele não é uma criatura, né? Ele é o Criador, porque a gente às vezes tem a mania de colocar Deus como criatura e a gente como criador de Deus. Então a gente cria o Deus que a gente acha que nos convém, né? Mas Deus, Ele é o Criador. A gente não pode dar o espaço de criatura para Deus se foi Ele quem criou, né? É o princípio, o livro dos Espíritos, quando se pergunta quem é Deus, né, no livro dos Espíritos, né, a decodificação de Allan Kardec, os Espíritos respondem: a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas. Então, não se pode colocar Deus como um fruto de criação humana, se Ele é a causa primária de criação das coisas. E tem outra pergunta que diz: poderia-se dizer que Deus é infinito? Os Espíritos falam: pobreza da linguagem dos homens, né? Então, ou seja, não tem palavras, não adianta a gente tentar conceituar aqui Deus, que não existe palavra suficiente para explicar o que seria Deus, né? A gente sabe que Ele existe, a gente sabe que é uma energia presente em todas as coisas, é a onisciência de Deus, a onipresença, a onipotência. E existem as leis universais que são, assim como as escrituras de várias doutrinas falam, né? Que o próprio Deus, Ele possui a característica de ser imutável. E você vê que as leis da natureza, elas são imutáveis, as leis da física, elas são imutáveis. Ou seja, as leis de Deus, né, são imutáveis, né? O Deus é imutável, né? Então, a lei de causa e efeito é imutável, é uma lei de justiça, né? O que mais explicaria tantas pessoas nascerem da mesma forma, com um pai, com a mãe humana, mas nascerem com personalidades diferentes, né? Com vocações diferentes. Enquanto uma tem envergadura para desenvolver, mas situações desagradáveis, como, sei lá, uma tendência a ser um psicopata, um assassino, um ladrão, né? Outras têm uma desenvoltura para desenvolver mais o lado espiritual, o lado do bem, da caridade. Mas o que é que resultaria nisso, né? Seria a criação. Talvez a criação influencie um pouco, sim, mas eu não acredito que seja a criação a responsável 100% por essa situação. Na maioria das vezes aquilo já está no próprio espírito, né? Aquela índole, né? Aquela vocação, envergadura para aquele comportamento, para aquele tipo de comportamento, né? Então aquilo já está dentro já habita no espírito, né? E ele vem para cá, reencarna justamente para estar trabalhando esse tipo de situação. É tanto que a gente vê que muitas pessoas que não têm contato nenhum com violência, tem uma criação com os pais super amorosos e a pessoa, o filho, acaba se tornando uma mente confusa, né, ali, né, e acaba pendendo para o lado do mal, né, das más atitudes, né, as coisas que vão gerar um karma ruim para essa pessoa. A mesma coisa que dizer que alguém começou a usar droga por influência de um ou de outro. É muito difícil alguém começar a usar alguma coisa ou começar a praticar alguma coisa por influência de um ou de outro. Geralmente aquele sentimento, aquela vontade já existe, aquela predisposição já existe dentro da pessoa que vai começar a tomar aquele tipo de atitude. Já existe uma predisposição àquilo. Então você está culpando. A questão de botar também culpa sempre no diabo, sempre no mal, nos maus espíritos. Então existe uma lei também que fala, que é a lei da sintonia, né? A lei da atração, vamos dizer assim, né? Que você atrai aquilo que você sintoniza, né? Você atrai energias de acordo com as energias que você emite também, né? Com a forma que você se comporta, que você pensa, você atrai energias semelhantes, né? Então, se você pensa, né? Se você
pensa de uma determinada forma, você vai atrair para você energias semelhantes. Não existe isso da meu filho não vai passar por isso e por aquilo, porque vamos criar ele da melhor forma possível e tal. Você pode até fazer a sua parte, mas a escolha vai ser dele, a escolha final vai ser dele, né? E a pessoa que ele foi em espírito no passado, a pessoa que ele está sendo hoje, né, em espírito, vai influenciar bastante nisso. Não é um amigo chegar oferecendo alguma droga, né, alguma coisa que vai convencer essa pessoa a usar isso, a querer isso para a vida dela, né? O que vai convencer é a própria consciência, né? A própria consciência da pessoa que passa pela situação. Então, se a pessoa toma aquela atitude, ela já tem uma predisposição, né? Ela escolhe fazer aquilo, né? Algumas vezes sabendo das consequências, outras vezes não, né? Mas em sua maioria hoje a gente meio que já sabe das consequências, né? Mesmo que inconscientemente, como espírito, a gente sabe, meio que sabe das consequências, mas mesmo assim, por uma causa fútil, por um prazer momentâneo, a gente acaba fazendo, né? Então, não estou aqui para julgar ninguém, dizer que é certo ou errado fazer isso ou aquilo. Eu estou querendo mais levar para a questão do cancelamento, né? Procurar refletir um pouco sobre essa questão. Então, levando em consideração que o Deus ele está em toda parte, então levando em consideração que Deus está em toda parte, que tudo que você faz com o outro, você está fazendo para si mesmo, porque você está fazendo para Deus, Deus está no outro e Deus está em você também. Então, a gente considera a partir daí a lei de causa e efeito, que é uma lei imutável também. Então é por isso que quando eu tomo algum tipo de atitude em relação a você, né, aquela atitude ela vai reverberar, né, ela vai, vamos dizer assim, ela vai voltar para mim também de uma certa forma, né. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho mal. É como plantar goiaba, né, e colher goiaba, né. Se eu planto banana, eu espero colher banana. Se eu planto manga, eu espero colher manga, né. Eu não posso plantar manga e esperar colher banana. Então, aquilo que a gente planta, é clichê isso, mas é certo. É a lei de causa e efeito. É aquilo que a gente planta, a colheita é certa, né? Existe até uma frase que o pessoal crente usa muito, né? Que a semeadura, né, é uma escolha, mas a colheita é obrigatória. Então, você escolhe o que você vai semear, você escolhe o que você vai plantar, né? Mas a depender do que você vai escolher, né, ali no momento, a depender da sua escolha, o que eu recomendo é que você faça uma escolha sábia, né? Que você não tome qualquer tipo de atitude sem pensar antes, porque cada ação daquelas a gente vai estar, porque cada ação que a gente toma, cada semente que a gente semeia, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente a gente vai ter que colher através da lei de causa e efeito, né? Aquilo vai retornar para a gente de alguma forma. Então, um grande perigo para esse pessoal que está aderindo a essa cultura do cancelamento é ter aquele comportamento de manada, né? De você ir com os outros porque acha que é o fluxo correto, né? da justiça, né? Que é você cancelar uma pessoa por uma atitude que ela fez, por um crime que ela cometeu, né? E é até contraditório isso, porque é o pessoal progressista de esquerda não estou falando mal, pelo amor de Deus, não sou de direita nem de esquerda, não estou falando mal de quem é esquerdista, não estou generalizando aqui, eu estou falando se você se encaixa nessa situação, né? Mas não seria o pessoal progressista ou de esquerda que é a favor da ressocialização, mas se uma pessoa é a favor da ressocialização,
porque ela não gosta de receber alguém, de acolher alguém que precisa ser ressocializado, né? Porque é que ela quer cancelar as pessoas. Então é até contraditório, né? É até contraditório. E essa coisa também acaba beirando a loucura, né? Porque você vê as pessoas cancelando outras de graça, né? Tem gente que pira com isso, né? Tem gente que, ao ser cancelado, entra em depressão, entra naquele fundo do poço, né? Que não se vê mais como se apoiar em uma sociedade. A pessoa parece que vai sofrer aquilo para a vida toda, né? Aí você fala, não, ele está colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Certo, mas o que é que você está fazendo com isso, né? Você está apoiando ou você está pelo menos estendendo a sua mão e chamando ele para um despertar também, convidando ele para um despertar espiritual também, né? Ou você está só apontando o dedo e ditando para ele o que é certo, o que é errado, o que ele deveria ter feito ou não, né? Existe uma história na Bíblia que Jesus contou, né? Onde dois homens saíram para orar. Um dizia, bem assim, quando orava: graças te dou, meu Pai, porque não sou pecador que nem os outros, né? Não sou imperfeito como os outros. Eu bato no peito e tenho a minha certeza. Que eu sou... Não é bem assim que ele falou, mas se você for ler esse trecho da Bíblia, estou dando um pouco de ênfase à história, mas vamos supor que tenha sido assim. Graças te dou, meu Pai, porque não sou pecador que nem os outros, né? Oro e jejuo todos os dias. Esse foi um dos homens que subiu para orar. O outro subiu de uma forma mais humilde, pedindo perdão. Perdão, Senhor, porque sou falho, necessitado da sua misericórdia, preciso de uma luz e preciso do Senhor. Qual desses dois obteve a atenção de Deus, obteve mais misericórdia? Jesus faz essa pergunta, né? Jesus mesmo responde, né? Em verdade te digo, aqueles que se humilharem serão exaltados, os que se exaltarem serão humilhados. Então, às vezes a gente chega com a postura de cancelamento diante de uma pessoa, sendo que a gente tem erros enraizados na gente muito piores do que o que aquela pessoa externou ali. A falha dela foi cometer o simples ato de externar, né, externalizar aquela situação que já gritava dentro dela, tal, que já existia dentro dela. E se você quer trabalhar esse lance espiritual, esse lado espiritual seu, o cancelamento vai lhe atrapalhar. Vai lhe atrapalhar, inclusive vai lhe ajudar a não perdoar a si mesmo, a não perdoar o seu próximo, e vai tampar um pouco da sua visão. E me desculpe, mas vai fazer com que você seja uma Maria vai com as outras, né? Que é aquela pessoa que às vezes não entende nem por que outra pessoa foi cancelada, mas para não se ver fora daquela situação, daquela egrégora, né, vamos dizer assim, daquele grupinho, daquela panelinha, né, para não se ver fora disso, ela mesmo não concordando totalmente com o cancelamento, ela vai também cancelar essa pessoa, para não se ver uma pessoa fora do grupo, entendeu? Então, essa situação é uma situação que eu diria até pior ainda, né? Mas, de todas as formas, o cancelamento é um mal. Essa cultura de cancelamento é um mal que, assim, eu não recomendo que vocês pratiquem, porque vocês vão estar praticando isso contra vocês mesmos. Então, tudo que a gente faz pra gente, tudo que a gente faz, toda atitude que a gente toma, que a gente lança, toda energia, toda vibração que é lançada, né, todo pensamento, né, que é lançado, volta pra gente também, né, volta pra gente. Então, se você crê nessa
questão da causa e efeito, né, da onisciência de Deus, né, que as pessoas que estão ali próximas a você, elas estão mais para lhe curar, para lhe ensinar, né, alguma coisa, lhe passar alguma coisa, lhe ajudar a trabalhar alguma coisa dentro de você. Então você não pode aderir a essa cultura do cancelamento, porque ela vai lhe atrapalhar em seu desenvolvimento espiritual. Eu não vim aqui para julgar a Carol Conká, se ela fez certo, se ela fez errado. Eu acredito que ela esteja no caminho dela, né? E acredito que cada um de nós tem o nosso caminho, né? A gente precisa se apegar a alguma verdade, né? Para poder prosseguir e ver algum sentido, né? Para alguns, a verdade é o que os outros dizem, né? A verdade é seguir os outros. E o que é natural, né? Quando a gente não sabe onde buscar a nossa própria verdade, a gente acaba se apoiando na verdade dos outros. Mas talvez seja um momento da gente buscar a nossa própria verdade, né? Questionar tudo, né? Começar a questionar tudo. Pô, será que foi mesmo correto a moça está cancelando? A gente chegar a refletir, né? Pô, será que era mesmo correto cancelar essa pessoa e tal? É você questionar tudo e não agir com aquele comportamento de manada, né? de panela, de você, porque os outros estão cancelando uma pessoa, você cancelar também. Na situação lá do Big Brother, você pode ver que a maior parte da casa, eu não assisto Big Brother, né? Não assisto, mas é impossível você não ficar sabendo das coisas, né? Minha esposa comenta aqui e tudo. A gente vê na internet, vê as recomendações do YouTube pra gente, então vê o povo falando na rua, nas redes sociais, então é praticamente impossível você ficar por fora desses assuntos. Mas geralmente eu não assisto, né? Mas como o boom dessa notícia foi muito grande realmente, eu acabei vendo algumas coisas. E pelo que eu vi, a maioria da casa lá do Big Brother ficou do lado da moça, achando que realmente o cancelamento... Hoje em dia as coisas estão assim, as pessoas acham que o cancelamento é uma coisa saudável, é natural. É natural cancelar outra pessoa, você rejeitar outra pessoa por um erro que ela fez. A pessoa tem que ser perfeita, né, do seu lado, ela tem que ter comportamentos perfeitos. Ela não pode agir por impulso, não pode ter uma falha. Realmente a gente tem que controlar nossos impulsos, né? Também concordo com isso. Mas as falhas acontecem, a gente está sujeito a falha o tempo todo. O tempo todo a gente está sujeito a falha, não tem ninguém perfeito aqui, né? Existem as coisas que já são crime, né? Já são criminalizadas, as pessoas podem ser presas, processadas por cometerem esse tipo de atitude, né? Não precisa a gente estar mais limitando a forma como o ser tem que agir com a gente, como aquela pessoa tem que agir com a gente, né? Eu ainda acredito que a gente tem que dar a total liberdade daquela pessoa falar o que ela pensa, né? Como é que a gente vai saber o que a pessoa pensa sobre a gente se a gente mal dá a oportunidade dela falar, né? Mal dá a oportunidade para ela demonstrar aquele sentimento, o que ela pensa, o ponto de vista dela, se ela pode ser cancelada. A gente perde até a oportunidade de aprender um pouco com isso também, aprender com outra pessoa. Então, resumindo, a cultura do cancelamento ela não traz bons frutos para ninguém, nem para quem é cancelado, muito menos para quem cancela. Quem cancela está em uma situação muito pior, espiritualmente, karmicamente falando, assim, tá em uma situação bem pior do que aquele que é cancelado. Aquele que é cancelado, ele está jogando a atitude dele no ventilador para todo mundo ver, né? O que cancela não, o que cancela é um grupo, geralmente tem outras razões por trás desse cancelamento, né, que não são expostas, né? Tem tantas falhas quanto aquele que foi cancelado e esconde suas falhas, né? Esconde, todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus podres, vamos dizer assim, né? Não existe esse que está aqui na Terra que, não, tem uma postura totalmente, né, fora de reprovação e tal. Não existe essa pessoa aqui. Então vamos parar de hipocrisia e vamos repensar um pouco sobre essa cultura do cancelamento. Não era para eu estar trazendo esse vídeo aqui, né, mas eu achei um pouco de necessidade de trazer um pouco da minha opinião a respeito disso. Que eu acho o cancelamento uma bobagem, né, uma coisa ridícula, né, quando você está em um momento de despertar espiritual, né, você vê muitas pessoas despertando
espíritos chegando na Terra em forma de criança, pessoas jovens, iluminadíssimos. Você vai conversar com uma criança hoje em dia, você vê a luz dessa criança de forma muito fácil, você consegue notar isso. Então, enquanto isso acontece no mundo, a gente que é macaco velho vai procurar estar cancelando, tá alimentando briga, alimentando negatividade, né? E com isso acumulando até mais karma, né? Para a gente trabalhar em outras vidas que a gente vai estar vindo aí pela frente. Então, se você aderiu a essa cultura do cancelamento, eu convido você a repensar um pouco sobre isso. Não coloco como uma coisa que vai trazer bons frutos para você. Então, se você se encaixa nesse perfil, eu recomendo que você repense um pouco essa questão, porque é uma coisa que sua vida vai depender disso, a sua vida espiritual, sua caminhada espiritual vai depender muito disso. Então, o meu desejo para você é que você consiga se desenvolver dentro daquilo que você é, sem tomar nada como verdade, nada que eu digo aqui, tudo que a gente vive aqui é maia, né? Segundo os hindus, né? Os hinduístas, né? Tudo que a gente vive aqui é maia, é ilusão, né? É uma brincadeira, um grande teatro, né? Uma novela que a gente vive para que a gente possa purificar algumas energias, né, que a gente mesmo adquiriu, né? A gente mesmo adquiriu com a nossa ganância, a nossa soberba, né, o nosso ego, né? Nosso ego que fala muito mais alto, né? Muitas vezes, né? Na maioria das vezes é o ego que fala. Então, eu convido você a repensar um pouco sobre essa cultura do cancelamento, se você quer atingir um desenvolvimento espiritual ainda nessa vida. Então vou ficando por aqui. Se você gostou do tema aí, deixa o like, deixa um comentário com a sua opinião, né? Convido você também a se inscrever no canal, né? E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Namastê.